Olá, alunos! Hoje nós estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Eu, professora Sheila Rodrigues, estarei aqui com vocês. Vamos conhecer o que nós temos para a aula de hoje. Temos aí a aula 227, complementos verbais, o objeto direto e o objeto indireto. A gente vai conhecer como é que esses verbos funcionam na oração. Vamos lá. Temos aí ó, complementos verbais, o objeto direto e o objeto indireto. Né? Os complementos verbais são termos integrantes da oração que têm a função de complementar o sentido de determinados verbos. Então, esses dois complementos verbais, eles são necessários, né? Porque tem verbos que eles precisam de um complemento. E outros verbos que não precisam. Como a gente pode observar agora aí, no nosso organograma, observem aí, ó. O verbo intransitivo, ele não precisa de complemento, né? Sem complemento verbal. Por quê? Porque esse verbo intransitivo, ele tem sentido completo. Ou seja, a ação verbal, ela vai indicar uma ação que está ocorrendo e a pessoa que lê esse texto, que vê esse verbo, ele vai entender a mensagem. Já o verbo transitivo, ele precisa de um objeto direto ou de um objeto indireto. Depende da transitividade desse verbo. Então, os verbos transitivos, eles necessariamente precisam de um complemento. Por quê? Porque esse verbo vai pedir esse objeto, esse complemento verbal, tá? Então, vamos ver o objeto direto, né? Dentro do complemento verbal, ele pode ser um objeto direto. Então, ele consiste no termo da oração que completa a significação de um verbo transitivo direto de maneira geral, né? O objeto direto não se apresenta introduzido por preposição. Então, o objeto direto não precisa de uma preposição, ou seja, os verbos transitivos diretos, eles não precisam de um objeto, aliás, não precisam de uma preposição. Como a gente pode observar aí no exemplo, olha, dicas para economizar o seu dinheiro. Então, aí você observa que o verbo economizar, ele não está pedindo nenhuma preposição, né? Então, o seu objeto, né? Seu dinheiro, que é o objeto direto, o que vai acontecer? Ó, observe que entre o verbo e o seu complemento, eu não uso nenhuma preposição, não há necessidade dessa preposição. O verbo não pede nenhuma preposição, né? Então, nós temos o quê? Um verbo transitivo direto, é o verbo economizar. E aí nós vamos ter o quê? Como complemento, o objeto direto. E esse objeto direto não precisa utilizar a preposição, tá? Já os objetos indiretos, como a gente pode observar aqui, ele consiste no termo da oração que completa a significação de um verbo transitivo indireto. Ou seja, esse verbo transitivo indireto, ele necessariamente ele precisa de uma preposição, né? Ele vai pedir uma preposição. Por quê? Porque por causa da regência desse verbo, né? Ele é regido por uma preposição. De forma geral, o objeto indireto vem introduzido por uma preposição que é exigida pelo verbo. Então, essas preposições pode ser o a, pode ser o de, pode ser o em, o para, o com, o por, depende da regência do verbo. Tá? Então, dependendo da regência do verbo, ele vai pedir uma dessas preposições, tá ok? Então, vamos ver aqui uns exemplos, né? Marcos gosta de filmes. Então, observe que o verbo gostar, ele precisa de uma preposição. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou gosta de alguém. Então, necessariamente, esse verbo ele vai pedir uma preposição. Então, se eu tenho um verbo transitivo indireto, logo eu vou ter o quê? Um objeto indireto. Né? Então, objeto indireto é essa parte aqui da oração, tá bom? No segundo exemplo, Rodrigo respondeu a todos os alunos. Então, observe que eu tenho um verbo transitivo indireto, o verbo responder. Por quê? Porque quem responde, responde a alguém ou a alguma coisa. Então, esse azinho aqui, olha, ele é uma preposição, tá? Por que ele é uma preposição? Por causa da regência do verbo responder.
tá ok? Então, a gente sempre tem que prestar atenção nessa questão da regência do verbo para a gente não confundir como sendo um artigo, tá? Então, nesse caso, como ele ele está sendo regido pelo verbo, então ele é uma preposição, tá ok? E aí nós temos o quê? Um objeto indireto, tá? Objeto indireto é essa parte todinha aqui da oração, ok? Vamos ver outro verbo que seja transitivo indireto, olha. A Antônia se referiu ao regulamento. Então, observe que o verbo referir, ele é um verbo transitivo indireto, porque quem se refere a alguma coisa ou a alguém. Pode ser as duas maneiras, tá? Então, como ele está se referindo ao regulamento, que é algo, é um objeto, é alguma coisa, né? E aí, esse azinho aqui, olha, é uma preposição, tá? E esse ozinho aqui, olha, é um artigo que vem da palavra regulamento, que é um substantivo. Regulamento é um substantivo, então ele vai precisar aparecer esse ozinho aí. Então, por isso que unindo a preposição mais o ao, né, forma a preposição ao. Então, só para vocês entenderem aqui por que é ao regulamento e não o regulamento, tá? Porque o verbo referiu, ele precisa de uma preposição. A regência verbal dele pede essa preposição. Então, portanto, vai ficar ao regulamento, se referiu ao regulamento. Se fosse se referiu a Maria, seria assim, olha. Antônia se referiu a Maria, por exemplo. Então, aqui já mudaria a regência, né? A gente vai observar que a estrutura agora é diferente. É ali um A com um acento grave, indicando o quê? Indicando que nós temos a preposiçãozinha a do verbo referiu, mais o artigo a da palavra Maria, que é um substantivo. Então, quando a gente une, quando há o encontro desses dois as, um sendo a preposição e o outro artigo, nós vamos ter o a com acento grave, indicando o quê? A regência do verbo referir, tá? Então, são essas duas maneiras, no caso do verbo referir, pode aparecer ao regulamento ou, se estiver se referindo a uma pessoa ou a um substantivo feminino, vai ter que aparecer esse azinho com a crase, tá ok? Então, vamos seguindo agora para a gente conhecer o verbo transitivo direto e indireto, ou seja, ele vai ter as duas regências. Observem aí, ó. Os complementos verbais sendo objeto direto e objeto indireto, ou seja, os dois complementos, tá? São complementos que têm a função de complementar e assim dar sentido às orações cujos verbos são transitivos. Por esse motivo, eles são chamados de complementos verbais. Então, observe que agora nós vamos ver um verbo que ele vai ter dois complementos, sendo um objeto direto e o outro objeto indireto. Assim sendo, esse verbo vai ser chamado de verbo transitivo direto e indireto. Observe aí, olha, Ana recebeu uma carta, olha, quem recebe algo, né? De alguém. Então, observe aqui, ó, de alguém. Ó. Ela recebeu de algo, aí no caso do estrangeiro, né? Ana recebeu uma carta, é o objeto direto, do estrangeiro, o objeto indireto. Observe que eu tenho a presença da preposição do, né? Que está indicando justamente de onde vem essa carta, né? Então, o verbo receber, ele vai precisar desses dois complementos. Por quê? Porque ele é um verbo que pede esses dois complementos. Quem recebe, recebe algo de alguém. Ou, né, vindo de algum lugar, que no caso aqui, da carta, né? Então, a gente sempre tem que perceber essa questão da regência desse verbo, né? Entendendo que o verbo receber, ele vai ter essa especificidade de ser um verbo transitivo direto e indireto, ou seja, que ele vai pedir dois complementos, tá ok? Vamos ver agora outro exemplo, olha, o noivo deu flores à noiva. Aqui nós temos o verbo dar. Então, notem que o verbo dar, quem dá algo a alguém, não é? Então, por exemplo, olha, o noivo deu flores. A quem? A noiva.
deu o quê? As flores, que é o objeto direto, né? A quem? A noiva. Então, notem que aqui, olha, mais uma vez nós vamos ver um A com acento grave aqui, ó, indicando a regência do verbo dar. Então, aqui, ó, como ele pede uma preposição, o verbo dar pede uma preposição a, e a palavra noiva é um substantivo feminino, logo vou ter um artigo aqui. Como houve o encontro desses dois as, nós vamos ter como resultado o a com acento grave, indicando que houve aí o encontro do a, preposição, que é regido pelo verbo deu, né, o verbo dar, mais o artigo a da palavra noiva, que é um substantivo feminino. Tá? Então, por isso que há necessidade de colocar esse acento grave aí, justamente para indicar que está havendo o encontro, eles são diferentes, um que é preposição, tá bom? Por isso que há necessidade de se colocar esse acento grave aí, tá bom? Por quê? Se você não colocar esse acento grave nessa estrutura da oração, o que vai acontecer? Vai se pensar que tem apenas um artigo a da palavra noiva, que é um substantivo, né? Porque os substantivos, todos eles acompanham ou um artigo feminino ou um artigo masculino, dependendo da palavra, né? Do gênero da palavra. Então, é necessário que você coloque essa crase aí, porque senão você vai estar cometendo um erro de regência, né? Regência verbal, no caso, com relação ao verbo dar, ok? Então, vamos ver mais um exemplo de um verbo que ele vai ser verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele vai pedir dois complementos. Então, observe aí, olha, o verbo doou, né? A instituição doou cestas básicas aos imigrantes. Então, notem que aqui é o verbo, né? De doação, ou seja, quem doa, doa algo também para alguém. Observe bem esse sentido desse verbo. Quem doa, doa algo a alguém. Então, olha só, a instituição doou o quê? As cestas básicas. Então, nós vamos ter o que? O objeto direto. Preciso de uma preposição, não é? Aos imigrantes. Doou cestas básicas a quem? Aos imigrantes. Então, a gente observa aqui, mais uma vez, olha, a preposiçãozinha a está aqui, né? Mais o os, que é o artigo masculino, justamente que vem aqui da palavra inimigos, que é imigrantes, que é um substantivo masculino. Logo, nós vamos ter que unir, né, esse a, preposição, mais o os, que é o artigo, formando essa preposição aqui, tá? Indicando que o azinho da preposição é o a, preposição que é regido pelo verbo doar, né? Então, esse verbo, ele vai ter essas duas, ele vai ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, porque ele pede esses dois complementos, né? Então, como ele pede esses dois complementos, há necessidade de você utilizar uma preposição, tá bom? Justamente ela que vai estar indicando aqui, olha, a regência desse verbo, tá bom? Sempre lembrar que os verbos transitivos diretos e indiretos, ele vai ter um objeto direto, que no caso não precisa de uma preposição, e um objeto indireto em que ele está dando aí essa preposição. Ou seja, esses verbos, eles são regidos por uma preposição. Então, há necessidade de essa preposição aparecer. Se você não colocar essa preposição, você vai estar incorrendo aí no erro, né, de regência verbal, ou seja, você esqueceu de fazer a análise, né, desse verbo para indicar que ele precisa ter essa preposição aí no segundo elemento, né, da oração, no segundo complemento da oração, que é regido por esta preposição, ok? Então, agora a gente segue para a nossa atividade, é o momento de vocês praticarem, né, descobrirem qual é a regência do verbo que vai estar colocada aí na primeira questão. Vamos lá.
Muito bem, então vocês vão ter aí a questão 1, observem bem direitinho as palavras que estão destacadas, que no caso são verbos, e você vai dizer, né, esses verbos que estão destacados no texto, quais são, qual é a classificação dele, né? São verbos de ligação, são verbos transitivos diretos, transitivos indiretos ou diretos e indiretos. Então, você vai analisar e daqui a pouquinho vamos lá para a segunda questão. Vamos lá. Assinale a alternativa direto e indireto. Aqui está se pedindo um verbo que seja direto e indireto ao mesmo tempo. Ou seja, ele vai pedir um complemento, um objeto direto e um objeto indireto, tá ok? Então, agora segue a atividade para vocês, daqui a pouquinho eu retorno.
bem, turmas, voltamos com vocês para fazermos a nossa correção da atividade. Vamos ver aí a primeira questão que foi colocada aí, uns verbos, né, que foi destacado para vocês, o verbo derrubou, o verbo preparou e mastigou. Então, esses verbos, será que eles pedem um objeto direto ou um objeto indireto, né? Então, a gente percebe aí que o verbo derrubou, né, ele é um verbo transitivo direto, né, derrubou o quê? As cargas. Então, aqui, ó, vejam bem, a palavra seguinte que está após o verbo, né, para a sua casa e preparou comida. Observe que não tem nenhuma preposição, né? A transitividade segue direto para o seu objeto, ó. Mastigou a farinha. Então, observe que esse azinho aqui, olha, ele é um artigo mesmo, tá? Ele não é uma preposição, porque o verbo mastigar ele é um verbo transitivo direto. Então, logo, objeto direto. Então, seguindo aí para a nossa alternativas, né? Então, os verbos são transitivos diretos, na letra B, né? E o nosso comentário, vamos ver o nosso comentário da questão 1. Observe aí, ó, os verbos derrubou, preparou e mastigou são verbos transitivos diretos, que precisam de um complemento, que é o objeto direto. Então, por ele ser um verbo transitivo direto, ele vai precisar sim de um complemento, né? Só que esse complemento, ele é apenas um objeto direto, ele não precisa de nenhuma preposição para fazer a ligação com o seu complemento. Já na segunda questão, foi pedido que vocês indicassem o verbo, né? Em qual das alternativas o verbo é transitivo, direto e indireto, ou seja, que ele tenha os dois complementos, que ele seja as duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Então, observe aí que nós temos a letra D como resposta, né? Quem oferece algo a alguém, no caso, o verbo oferecer, né? Então, logo aqui eu tenho esmola, o objeto direto, e ao pedinte, o objeto indireto. Notem que eu tenho a presença da preposição aqui, né? Lembrando que o azinho é a preposição, justamente da regência do verbo oferecer, porque quem oferece, oferece algo a alguém. Então, aqui você está vendo o ozinho, que é o artigo, né? Da palavra pedinte, que é o substantivo masculino. Então, logo eu vou ter um artigo aqui, tá? E aí você observa que essa é a alternativa correta, porque o verbo oferecer é direto e indireto ao mesmo tempo. Por que que é importante você conhecer a regência do verbo? Porque justamente no momento de você escrever, você precisa conhecer essa regência justamente para você não cometer o erro aqui, olha, né? Porque se você não conhecer a regência do verbo, o que vai acontecer? Você vai colocar, ofereceram esmola, o pedinte, você pode incorrer, né, com o erro de não colocar a preposição ao pedinte, né? E aí, por isso que é necessário você conhecer a regência dos verbos, para você justamente saber como utilizar, né, no momento da escrita, né? Então, observe que na letra A, ó, não achamos divisão de tarefas. Então, aqui o verbo achar, ele é um verbo transitivo direto, logo eu vou ter aqui um objeto direto, né? Não preciso de uma preposição. Esse azinho aqui, ele é um artigo, né? Já que o verbo achamos é um verbo transitivo direto, então não precisa de uma preposição, tá? Necessitamos de sua ajuda. Então, observe que aqui, olha, quem necessita de alguma coisa. Então, essa preposição, ela é necessária aqui nesse contexto, tá? Esse verbo, ele vai pedir essa preposição. Então, ele é um verbo transitivo indireto. Logo, ele vai pedir o quê? Um objeto indireto. Por quê? Porque precisa haver a presença dessa preposição, porque o verbo necessitamos, ele exige essa preposição. Concordo com suas ideias. O verbo concordar, ele é um verbo transitivo direto, tá? Apesar de eu ter essa preposição aqui, né? Aqui o com ser uma preposição, mas o objeto, ele continua sendo um objeto direto. Por quê? Porque o verbo é transitivo direto. Então, aqui a gente pode dizer que nós temos um objeto direto preposicionado,
né? Por quê? Porque nós temos a presença da preposição aqui, tá? Mas ele não vai ser um verbo transitivo indireto e não vai ser um objeto indireto. Ele vai ser um objeto direto preposicionado porque tem a presença da preposição aí, tá? Então, a nossa resposta correta é a letra D, como já analisei para vocês. Agora vamos ver o comentário a respeito dessa questão. Vamos lá. Vejam aí, ó. O verbo oferecer ele é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, tá? Que oferece algo a alguém, assim ele necessita de 2 complementos. Por isso justifica-se a alternativa D, né? Então, na letra A temos a alternativa L. A, ele é um verbo transitivo direto, a B, ele é um transitivo indireto, e a letra C, ele é um transitivo direto, né, com um objeto direto preposicionado, como eu mostrei para vocês, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje e até uma próxima oportunidade. A sua aula continua no próximo vídeo.